A hora certa agora na capital Vitória, para você que está acompanhando o Balanço Geral, meio-dia, 9 minutos. Eu falei que estaria com ele, Sargento Luciano, seja bem-vindo ao Balanço Geral TV Vitória. Sargento, uma das negociações mais difíceis aconteceu ontem pelo seu histórico do Batalhão de Missões Especiais. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Aproveitar a oportunidade de agradecer a oportunidade de estar mostrando o trabalho da Polícia Militar para a sociedade capixaba. Mostrar que o Batalhão de Missões Especiais, a Polícia Militar está à disposição para servir a comunidade capixaba. Agora, ele diz, olha, nós temos imagens da operação, a polícia já levando o rapaz para a delegacia, ele que aparece aí, a Francesca também foi conduzida. Por que ele está com esse corte na mão, Sargento Luciano? Bom, Paulinho, ele alterava o ânimo a todo momento. E ele segurava tão forte a faca, ele segurava com a mão no corte da faca. E ele fazia tanta força ali contra a mulher, contra a vítima, que ele cortava e não sentia. Então ele se automutilou ali. Estava se autoflagelando e nem sentia. Vamos lá, só para quem está em casa, acompanhar, volta aqui, meu diretor de imagem. Sargento Luciano, a que horas que a polícia ficou sabendo, através da denúncia dos moradores e vizinhos, que ele tinha feito ela refém? Por volta das 3 horas da tarde. 3 da tarde. Que hora que a polícia chegou e que hora que o negociador chegou? A Polícia Militar se fez presente através do 1º Batalhão e da Rotan por volta de 3h40 por aí, até ser acionado e localizar o ponto. Vamos lá. O BME chega, isola a área, porque ontem eu falei, deu polícia para dar com pau aqui, porque fecharam. Quantas viaturas? Acho que 40 viaturas da Polícia Militar por aqui. Vamos só acompanhar o seguinte, o Sargento Luciano vai falar da negociação, do momento que ele sentiu que o rapaz estava realmente com um surto psicológico, aí houve a necessidade da negociação, mas esse crime bárbaro durou cerca de 2 horas. Eu vou dizer para você o seguinte, a TV Vitória acompanhou tudo desde o início com exclusividade. Nós vamos acompanhar agora como foi toda essa mobilização dos policiais para evitar, com a presença do Sargento Luciano e de todos os profissionais do BME, que o sequestro terminasse em morte. Balança. Horas de medo e angústia. No apartamento em que mora com o namorado, a comerciária Francesca se tornou refém dele na tarde desta sexta-feira. Segundo a polícia, houve uma briga entre o casal porque Charles, o namorado, não aceitava o fim do relacionamento. Francesca foi ferida com a faca que ele estava, mas não gravemente, segundo a polícia. Foram os vizinhos que chamaram a PM e em poucos minutos, mais de 40 policiais do Batalhão de Missões Especiais cercaram o prédio e iniciaram as negociações para libertarem a refém. O coronel Ramalho, que comandou a operação, diz que Charles estava transtornado, mas não pôde afirmar se era efeito de droga. Ele está com um abalo psicológico. A causa disso foi droga? Não posso afirmar. Ele está com um abalo psicológico, teve o medo de perdê-la, e esse transtorno psicológico nesse momento fez com que ele a tomasse como refém, sendo como se ele não mais fosse perdê-la. É a ideia dele no momento. Então precisa de alguém nesse momento, que é o papel do negociador policial, para retorná-lo à realidade, fazer com que ele entenda que aquela não é a melhor opção, e graças a Deus conseguimos. Toda a ação aconteceu ali, naquele apartamento com grades, no 7º andar desse edifício no centro de Vitória. Durante mais de 2 horas, Francesca ficou sob a ameaça do namorado. Ele não fazia exigências, apenas não aceitava o fim do relacionamento. Só depois de muita negociação, ele aceitou liberar a moça e se entregou. Francesca foi a primeira a sair do prédio, logo levada por uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros. Charles desceu logo depois, escoltado por policiais e colocado na viatura do BME. Para o coronel Ramalho, a capacidade de negociar garantiu o sucesso da operação. Negociação, nesse caso, ela tem que ser muito pautada em princípios de tranquilidade, de fazê-lo retomar a realidade, de tentar mostrá-lo que aquele não é o melhor caminho, o uso da violência é sempre a pior opção, e dessa forma os nossos negociadores conseguiram estabelecer esse vínculo positivo com ele, fazendo-o desistir desse intento. E esse negociador está aqui, quer dizer que nós estamos agora também ao vivo na Rádio Vitória com o Eduardo Santos. Nós estamos na conexão TV Vitória, Rádio Vitória, vamos caminhando para cá, que o Eduardo Santos, olha, já temos aqui TV Vitória, por favor, Sargento Luciano. O Eduardo Santos, muito boa tarde. Boa tarde, Fernando Cury, boa tarde, amigos do Balanço Geral. Eduardo Santos, eu quero que você e o seu ouvinte, vocês sejam testemunhas dessa pergunta que eu vou fazer para o Sargento Luciano. Qual foi o momento mais tenso quando se chegou lá ao BME e da sua presença diante daquele momento de surto do Charles com a Francesca?
pé, no momento que ele tomou, ele estava sentado, né, ao chão, o tempo todo com a faca bem próximo, a ideia do momento até furando a pele dela, e ele mudou essa posição para cima da cama. Essa imagem agora, essa imagem. Ele puxou para a cama, os dois ficaram esticados, horizontal ali. Isso, ele estava no chão e mudou para aquela posição ali. E naquele momento que ele mudou, a cama escorregou. Então ele ficou ali próximo à parede, quase que caindo. E a faca estava onde ali, sargento? No diretamente na jugular dela, no pescoço dela ali. Muito pressionado. Quer dizer, ele poderia cometer uma fatalidade a qualquer momento. Até mesmo sem querer. Eduardo Santos, uma pergunta em nome do programa Ronda da Cidade, do seu ouvinte aqui para o sargento Luciano, o negociador da ação de ontem. Eu gostaria de saber qual é o exato momento em que um policial deve agir num momento tenso como esse. O sargento disse que no exato momento que ele coloca a faca no pescoço da moça, a polícia teve que agir. Mas qual é o exato momento em que há uma reação do policial? Bem, a gente buscou o tempo todo demovê-lo dessa ideia através da negociação. Convencer que aquilo não era a melhor saída. Então, o nosso intento ali era mostrar que havia outra solução. Trazer aquela pessoa ali à realidade. Ele voltar à racionalidade. E dessa forma mostrar um novo caminho para ele. Então, o nosso posicionamento enquanto negociador, enquanto equipe de negociação, eu estava com mais 4 negociadores lá formados, capacitados para essa... Agora ela está saindo, agora! É esse momento agora em que você conseguiu dizer... O que você falou na última frase para o Charles liberar a Francesca? Eu falei para o Charles que ele estava tomando a decisão correta e que ele ia se orgulhar dessa decisão que ele estava tomando. Ali ele estava chorando? Ele estava chorando, ele mostrou, aproveitei a oportunidade que ele mostrou um arrependimento, pediu desculpa para ela e entrei neste momento reforçando aquele posicionamento dele, falando que aquilo seria o mais correto para ele tomar. Eduardo Santos, você vê aí essa imagem que nós estamos mostrando, Eduardo, em que esse é o atirador de elite. Esse atirador de elite, além de um caso grave que precisava da intervenção, ele também com a lupa ali, com um visor especial, ele orientava a movimentação que acontecia dentro da casa, Luciano? Isso é de fundamental importância, Paulinho, de fundamental importância. O atirador, muito a gente pensa que é somente para efetuar um disparo de comprometimento, não. E, além disso, ele tem uma função essencial, que é um elemento de informação. Ele toma uma posição de privilegiada no cenário da crise e ele, o tempo todo, está nos munindo ali de informações, e essas informações, o negociador faz uso dessas informações que ele recebe ali através do atirador de elite e de outros elementos de informações que tem no cenário. Eduardo Santos, fica à vontade. Mais uma pergunta, sargento Luciano, com relação exatamente ao atirador de elite. O senhor disse que ele ajuda muito orientando o negociador, mas a gente sabe que o uso do atirador de elite é no momento extremo. O senhor viu que poderia chegar a esse momento, um momento extremo nessa negociação de ontem, sargento? Bom, toda crise ela tem uma característica chamada de imprevisibilidade. Então a gente conta com isso, a gente pode... espera que isso pode acontecer a qualquer momento. E nessa não foi diferente. Houve momentos que eu não acreditava que a gente poderia resolver na negociação. Mas houve momentos tensos que certamente ter um negociador à disposição é uma retaguarda positiva para o negociador. E para o gerente da crise é bom lembrar que a negociação, o atirador de elite e outras figuras que estão ali no cenário são apenas mecanismos de uma solução mais ampla, que é gerenciada, neste caso, pelo Coronel Ramalho ontem. Eduardo, eu quero aproveitar aqui a presença do sargento Luciano, o que foi o resultado dessa ação do BME, em que a Francesca saiu sã e salva, para dizer o seguinte: o BME ressalta que quando você pede aí na Rádio Vitória, quando eu peço aqui no Balanço Geral, que as pessoas denunciem através do 181, do 190, foram os vizinhos e foi a comunidade que falou: o cara tá gritando, batendo, agredindo a mulher. Eu já falei, em briga de marido e mulher, a partir de agora, com tanta violência, a gente mete a colher, Eduardo Santos. É preciso fazer isso, Fernando Político, porque a violência está chegando a um termo. E outra coisa, quando se trata de salvar vida, nós temos realmente que meter a colher, conforme você acabou de dizer. Quando é para salvar a vida de alguém, não importa. Você tem que ligar para o 181, ligar para o 190, porque há uma vida em risco. E foi o que aconteceu ontem aqui no centro de Vitória. Nesse caso, não há como a gente ficar inerte, não há como a gente não se envolver e não acionar a polícia, Polícia. Eduardo, só para a gente até
complementar aquilo que a gente falava do surto psicológico. Qual foi o momento, Sargento Luciano, na negociação? Porque às vezes a pessoa está brava, a pessoa se sente traída, a pessoa... Existem várias alegações, mas o chamado surto, ele fugiu do estado de realidade dele ali, Sargento Luciano? Completamente, em vários momentos, né? Em vários momentos ele ficava extremamente agressivo, ele xingava, ele ameaçava a senhora lá de morte, e ele tomava um certo posicionamento com a faca que demonstrava ali esse interesse de cumprir essas ameaças. Mas ao mesmo tempo ele voltava a uma realidade. Acho que talvez até pelo uso da droga. Então o papel do negociador nesse momento aí é tranquilizar. Nesse momento de agressão é tranquilizar. No momento em que ele está falando mais tranquilo, é deixá-lo falar, é fazer com que ele desabafe. E nesse momento a gente vai captando ali as melhores informações que ele próprio está nos passando. Para em cima dessas informações que ele está nos passando, eu vou trabalhar a minha fala, a minha equipe está me auxiliando, né, estudando o que ele está falando, e a gente vai trabalhar em cima do que ele nos forneceu. Nós estamos em conexão com a Rádio Vitória, você tem as imagens do estúdio com o nosso amigo Eduardo Santos, para dizer também do treinamento dos policiais. Nós sabemos que o BNE é setorial. Existem os atiradores de elite que nós mostramos aqui, existem aqueles que vão efetivamente para o choque, e nesse papel, como é que é o treinamento do negociador, Sargento Luciano? É bom lembrar, com outra coisa, o Batalhão de Missões Especiais hoje é uma referência nesse tipo de ação em todo o Brasil. Nós temos hoje, o último curso que foi no ano passado, nós tivemos 5 policiais de outros estados formados aqui. E essa é a 4ª edição desse curso. E todas as outras, desde a primeira, teve policiais de outros estados vindo aqui e implorando até vagas para esse curso. Tão capacitado que ele está hoje a nível estadual. Agora, nós tivemos um caso, Eduardo Santos. O Eduardo sabe muito bem do caso Eloá, lá em São Paulo, não é isso, Eduardo? E a gente quer até a palavra do Sargento Luciano para falar do quê? O que existe de coisas parecidas? O que a gente tira de lição entre o caso Eloá lá e o caso da Francesca aqui? Não, só para lembrar, Folhinha, teve um caso parecido aqui no Espírito Santo, se eu não me engano, no município da Serra, uma negociação também assim, em que infelizmente a refém acabou sendo baleada. Já aconteceu caso semelhante aqui no Espírito Santo há alguns anos atrás. Só para complementar o que o Eduardo disse, o nosso caso da Francisca foi um caso feliz, um final feliz, mas lamentavelmente a situação foge ao controle às vezes. E por que isso, Sargento Luciano? Por causa daquela característica que eu havia dito aqui, a imprevisibilidade. Nós temos um controle da situação, mas não totalmente do que aquele indivíduo pode vir fazer. Então tudo pode acontecer naquele cenário. Por mais preparado que nós estejamos ali naquele momento, temos todo esse mecanismo que eu te falei, que é montar o teatro de operações, mas tudo pode vir a acontecer, a gente pode esperar qualquer coisa. Esse é o treinamento que a gente busca, estar preparado para dar essa resposta frente a essa imprevisibilidade. Agora, digo uma coisa para você, Eduardo Santos, e reforço aqui com o Sargento Luciano. No caso lá do Eloá, o autor do crime tinha usado cocaína, então ele estava sob efeito de drogas. Ontem o rapaz alegou isso para você também, o Salles, que ele tinha usado drogas. Aí, ó, imagens do caso Eloá em São Paulo, que comoveu o Brasil e o mundo, ó, a ação da polícia, ele matou a Eloá, olha só, a polícia teve que invadir, muito se criticou essa ação também. Sabe por quê? Você está vendo essas imagens do caso Eloá em São Paulo? O atirador de elite estava a menos de 10 metros do assassino, do sequestrador, e poderia ter atirado. E aí, Sargento Luciano? Bom, eu não vou... Para não ser antiético, mas dizer o seguinte, se precisar, o atirador de elite está em cena. Sim, é bom lembrar que quando o atirador de elite entra em cena para efetuar um disparo, não é com a finalidade de matar, mas é sim mesmo de preservar a vida. Preservar a vida de quem? Dos inocentes. Então, aquela pessoa não tinha culpa de estar ali. Não causou aquele caso. Então, a gente, quando efetua um disparo, ainda assim estamos pensando em preservar vidas. Isso é que é bom lembrar. Então, nós só queremos aqui ressaltar o que ele disse. Queremos preservar vidas, Eduardo Santos. Porque a pergunta é a seguinte: qual é o momento que o atirador de elite entra em cena? Qual é o momento de quem vem a ordem? Olha, é hora de atirar.
Vamos dar um exemplo. Ontem quem estava comandando a operação toda? Já era o Coronel Ramalho que estava ali ou tinha um outro superior? Coronel Ramalho. Então, se precisasse, se a Francesca estivesse, através de uma sinalização sua, correndo um risco seríssimo de vida, quem autorizaria o disparo seria o Coronel Ramalho? Isso, apoiado por todas as circunstâncias que estavam naquele momento ali. Ele, através de uns critérios de tomada de decisão, ele vai avaliar se aquilo é o melhor, se aquela medida é a melhor. Lembrando que nós temos outras alternativas táticas, que é a invasão tática, que é o uso de agentes não letais e de técnicas de imobilização, ou todas essas juntas operando para a solução. Então a gente, através do que está acontecendo, ele vai avaliar através dos critérios de tomada de decisão, a validade do risco de tomar aquela decisão, a aceitabilidade, que ela se divide em legal, moral e ética. Ele vai fazer todo esse apanhado aí. E assessorado aí deveria ter um gabinete de crise, ele vai tomar essa decisão. Muito bem, Eduardo Santos, eu quero dizer que esse é o nosso orgulho do jornalismo da Rede Vitória. Você está acompanhando o Balanço Geral aqui na TV Vitória Record. Nós estamos ao vivo também na Rádio Vitória com o Ronda da Cidade, com o Eduardo Santos, que é o nosso apresentador do Espírito Santo Ar. 7h45 da manhã, você está aqui, né, Eduardo Santos? 7h45, com o Espírito Santo Mar, é o jornalismo verdade da Rede Vitória. E este programa da manhã, ó, tá só subindo. Isso, Eduardo, parabéns. Parabéns pela sua desportiva. Olha o sorriso dele lá. Tchau, Dudu. Valeu, Maravilha não fez o 999, meu milésimo para cima dele. Sargento Luciano, eu quero parabenizar, porque o nosso papel aqui do jornalismo é sempre buscar o melhor para a comunidade. Cobrar quando tem que cobrar e valorizar. E o nosso orgulho ontem do Batalhão de Missões Especiais, leva esse abraço ao Coronel Ramalho, a todos, inclusive nós temos um amigo do VME que está aqui. Quem é? Soldado Daúde. Soldado Daúde, soldado Daúde, muito obrigado. Levem vocês dois esse abraço, o reconhecimento de toda a população do Estado do Espírito Santo, da nossa imprensa, pelo trabalho exemplar que aconteceu ontem. Mostramos que na elite da elite, o nosso BME está fazendo a diferença. Com certeza. Paulinho, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer para a população, confie na Polícia Militar, confie no aparelho de segurança do Estado do Espírito Santo, que nós estamos aqui para servir e proteger a sociedade capixaba. Eu sempre falei, entre a polícia e o bandido, eu sou polícia desde pequenininho. Abraço, Luciano, tudo de bom para você e a gente continua com o Balanço.